Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Léguas e Letras e hoje nós vamos falar sobre as novelas completas do Tolstói. Esse livro maravilhoso me foi dado de presente no amigo secreto do nosso Clube Ponto ou Vírgula. Obrigada, Carol, eu amei o meu presente. E eu estava de olho nesse livro desde seu lançamento lá no ano passado, 2020, quando o Leandro Carnal publicou um post ou um story, agora não tenho certeza do que foi, com esta capa. Gente, eu fiquei apaixonada por essa capa, é muito lindo. Esse aqui é da editora Todavia. Esse livro tem umas 400 páginas, mais precisamente 416 páginas. Bem, esse livro lindíssimo, então eu tinha a ideia de comprá-lo no Kindle e tudo mais, mas essa capa, gente, me seduziu desde o primeiro momento. É muito lindo esse design aqui russo, maravilhoso. E vocês sabem que eu adoro ler livros digitais, mas às vezes alguns livros cativam o nosso coração, né? E esse aqui foi um deles, então tá lá na minha estante, maravilhoso. Nessa resenha aqui eu não vou me aprofundar, fazer uma análise muito detalhada de cada uma das novelas, quero mais apresentar o livro para vocês e contar um pouquinho sobre cada uma delas. Foi uma leitura muito prazerosa, muito maravilhosa e vou dizer, Tolstói conseguiu me surpreender, gente. Eu já li muita coisa do Tolstói, mas sério, essa novela aqui, a Sonata Kreutzer, me surpreendeu. Vamos falar dela daqui a pouco, mas vocês vão ver que maravilhoso que é este livro aqui. E como diz o título, essas aqui são as novelas completas. A novela, ela é um gênero literário que se situa entre o conto e o romance. Então, o autor da novela, ele não vai se fixar exclusivamente em uma única trama, em poucos personagens ali, é uma coisa bem condensada, que é o que a gente encontra nos contos, mas também ele não vai se dispersar em muitas tramas diferentes, paralelas, que se entrelaçam com muitos personagens, como a gente vê no romance. E quem conhece Tolstói, imagina Ana Karenina, O Guerra e Paz, muitos personagens, uma lista imensa, várias tramas que se entrelaçam ao longo da história, que também dura muitos anos, né? Então, assim, o romance ele é mais longo, mais detalhado, e o conto ele é mais condensado ali para mostrar uma ideia. A novela ela se situa no meio do caminho. Então, como eu disse, esse livro aqui ele tem 416 páginas. Essa edição aqui da Todavia, como eu mencionei, a tradução é do Rubens Figueiredo, traduzido direto do russo, do volume das obras completas do Tolstói em russo, composta de 22 volumes, essa coletânea. E o Rubens Figueiredo é um tradutor bastante conhecido, ele traduziu também essas duas grandes obras dele, traduziu Ressurreição agora para a Companhia das Letras, é o tradutor do Crime e Castigo, do qual, aliás, temos resenha aqui no canal. Enfim, Rubens Figueiredo é excelente tradutor e cada uma das novelas é precedida de um pequeno texto de apresentação elaborado por ele. Então isso torna a leitura ainda melhor porque a gente já vai se preparando para o que vai vir na novela. Mas ainda assim, Tolstói consegue nos surpreender sempre com a sua habilidade literária incrível. Então a primeira das novelas vai ser Felicidade Conjugal. O título já me deixou bastante intrigada e eu adorei esse texto aqui. Ele foi escrito pelo Tolstói entre 1858 e 1859. Ele já era um escritor conhecido nessa época e eu achei muito legal porque ele adotou o formato de memórias e são escritas em primeira pessoa por uma personagem feminina, a Maria Alexandrovna. Então a Mari, a gente não sabe a idade precisa dela quando ela está escrevendo essas memórias, mas o período compreendido por elas vai ser mais ou menos da idade dela de 17 até 22, 23 anos. Muito legal ver, para mim, o que mais me chamou a atenção nesse conto foi a demonstração que o Tolstói faz da evolução do sentimento, da paixão pro amor inicial, para aquele amor do início do casamento, para aquele amor mais maduro, as transformações pelas quais um relacionamento amoroso passa ao longo do tempo, inevitavelmente. E nesse caso aqui, ainda mais interessante, porque esse relacionamento é marcado por uma grande diferença de idade entre os personagens. Então a protagonista, né, a Mária, também chamada de Masha, ela começa a história contando, né, as suas memórias de quando ela tinha 17 anos, quando morre a sua mãe. Então ela fica órfã, porque o pai dela já havia falecido antes. Ela e a irmã se tornam órfãs e ficam numa casa com uma espécie de governanta babá que cuidava delas até então. E nessa ocasião em que falece a mãe, elas têm algumas terras, né? Elas herdam essas terras, fazendas, ali, propriedades rurais, e elas precisam de um tutor para cuidar dessas propriedades. E aí vem o Sergei Mikhailovich, que é um amigo muito antigo do pai delas, que conhece a Maria e a irmã dela, a Kátia, desde pequenininhas.
Então eles vão se aproximando, só que quando ele já fazia anos que o Sergei não encontrava a Mária, e quando ele a vê já 17 anos, já uma moça, né, nessa época que 17 anos, uma excelente idade para se casar, ele fica bastante impressionado e acaba se apaixonando por ela. Então é legal porque a gente vai ver a partir da perspectiva da jovem encontrar um homem mais velho, ele tem cerca de 30 a 35 anos. E para essa época ele se diz muito velho, né? A gente imagina, com o tempo passou, hoje 30 anos super jovens as pessoas. Mas nessa época para ele, 30 anos, ele já era muito velho, ele estava muito cansado e ele não teria nenhuma chance com essa jovem. Mas a gente vai se envolvendo nesse ambiente super bucólico do campo, vendo lá os mujiques e toda aquela coisa romântica que ela toca coisas no piano para ele, aqueles olhares, aquela paixão que vai crescendo e crescendo e aqueles momentos ali no campo. É lindo, é muito bonito como o Tolstói retrata. Então tudo isso vai ser a primeira parte, todo esse sonho que ela vai criando até o momento do casamento. E ela é super simples, uma menina do campo. Então, para ela, o casamento podia ser super simples, sem muitos convidados. A casa não precisava de todo aquele enxoval, de toda aquela preparação. A mãe do Sergei Mikhailovich, que faz questão, né, de comprar novas cortinas, um novo enxoval e tudo mais, para ela estava tudo muito simples. E ela cria aquele encanto, aquele sonho que vai crescendo, crescendo, crescendo até o momento do casamento. E aqui começa uma percepção maior da realidade das coisas, porque, é claro, o sonho da adolescente pelo casamento, ele era muito forte, muito imenso, mas o momento da celebração, aquele momento ali na frente do padre, lá na igreja, ela vê que aquilo não tem tanta magia quanto ela imaginava. E ela vai vendo, vai ganhando um pouco de realidade nessa relação. Aos poucos eles vão vivendo lá no campo e ele tem muitos negócios na cidade. E aí a Mária acaba ficando interessada por viver na cidade, ela acaba se entediando no campo. E eles mudam para São Petersburgo. Nessa segunda parte da novela, eles vão viver nessa cidade e é aí que os conflitos vão começar a ocorrer. Porque ele acha que a cidade vai tirar aquela inocência bucólica dela. E na cidade, o que vai acontecer? A gente vai começar a perceber que ela vai passar a chamar mais atenção do que ele. E isso vai causar os problemas conjugais. Então, é legal porque ela vai evoluir, ela vai se ver como uma mulher que aparece, né, socialmente, ela vai conhecer pessoas e ela vai chamar atenção, e ele não vai gostar disso, e aí vão começar a ter as brigas. E só que apesar das brigas e dos conflitos profundos que eles vão passar, o amor deles vai crescendo de uma certa forma, passando por esses conflitos, e ele vai se transformar. E para mim, a melhor frase desse livro, dessa novela, é a seguinte: cada tempo tem o seu amor. Eu gostei bastante dessa reflexão que o Tolstói acabou propondo aqui, mesmo que você esteja num relacionamento que não vá ter os mesmos tipos de conflitos que a gente vai encontrar aqui em Felicidade Conjugal, eu achei que essa frase, cada tempo tem o seu amor, ela é bastante pertinente. Então essa primeira novela, Felicidade Conjugal, muito legal, gostei bastante dela. A segunda novela é A Morte de Ivan Ilitch. Não vou falar muito sobre A Morte de Ivan Ilitch porque eu tenho uma resenha aqui no canal sobre ela. Eu li num livro separado, vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição do vídeo também. A Morte de Ivan Ilitch vai falar justamente sobre o falecimento de Ivan Ilitch, afinal, né? O meu finado favorito, ele, Brás Cubas. Mas Ivan Ilitch faz a gente refletir sobre as nossas escolhas de vida, sobre o que a gente está fazendo por nós ou pela sociedade, pelo que se espera de nós. Essas reflexões são muito poderosas nessa segunda novela. Vale muito a pena essa leitura, pessoal. E se você já conhece a obra ou quer saber mais sobre ela, recomendo assistir a minha resenha sobre ela também. A terceira novela é Sonata Kreutzer. Pessoal, se eu tenho que dizer para vocês qual seria a minha favorita dessas quatro, considerando que eu já sofri todos os impactos possíveis e reflexões lá do Ivan Ilitch, né, que eu já li faz algum tempo, eu diria que Sonata Kreutzer foi a minha favorita dessa obra aqui, porque realmente me impressionou como o Tolstói narra um crime e dá um mergulho na mente de um criminoso. A gente já leu aqui Crime e Castigo, tenho resenha aqui de Crime e Castigo também, e aquele livro me impressionou na descrição também de crimes e do mergulho na mente do Raskolnikov, lá do Dostoiévski. Mas o Tolstói me impressionou aqui com essa narrativa tão viva da mente de um criminoso e assim, o jeito que ele narra a situação, que ele narra o crime, sério, eu cheguei a sonhar com a cena, é muito poderoso. Para mim,
Dos quatro aqui, né, vamos colocar o Ivan Ilitch como uma menção honrosa, porque ele é muito, muito bom, né, essa novela é muito boa. Pra mim, Sonata Kreutzer foi a minha favorita, eu gostei demais, eu quero reler, porque é uma coisa espetacular. Ele escreveu essa novela aqui quando ele tinha já 62 anos e vai tratar principalmente da questão do casamento e da posição da mulher nessa sociedade russa aqui dessa época. O embate do emocional, do passional com o racional. E ele vai falar muito desse amor carnal, dessa paixão física, do impulso sexual. Um tema que é difícil, de difícil tratamento para o Tolstói, que ele é muito focado em questões mais elevadas, religiosidade, né? É o romance Ressurreição dele, inclusive a próxima novela aqui, Padre Ciergue, que a gente vai falar. Então ele é bem religioso, Tolstói. E essa novela, para ele mesmo disse que foi bastante difícil escrevê-la, por tratar justamente desse amor carnal. E aqui eu achei interessante a própria história por trás da composição dessa novela, que foi a seguinte. Um dia estava tendo uma apresentação lá de música, um encontro na casa do Tolstói, e o filho dele executou essa Sonata Kreutzer, que é uma peça do Beethoven. E ele ficou tão emocionado, tão impactado ali por aquela exposição, por aquela apresentação dessa sonata, que ele combinou com um pintor que estava lá e com um ator que eles fariam o seguinte: o pintor faria uma tela, ele escreveria um texto baseado nessa, né, inspirado por essa música, e o ator faria a leitura desse texto em frente ao quadro. Um trabalho em grupo ali, mas o Tolstói tomou bolo nesse trabalho em grupo e ele foi o único que fez a parte dele. Então ele escreveu o texto, mas o pintor não pintou o quadro e acabaram, né, não aconteceu do jeito que ele pretendia. Então foi um trabalho em grupo que não deu certo, mas que texto maravilhoso que o Tolstói escreveu. Uma outra curiosidade sobre essa novela, que antes da gente entrar nela mesmo, né, no tema dela mesmo, é que ela já foi censurada antes mesmo da sua publicação. Porque quando o Tolstói terminou de escrever, ele fez uma leitura pública ali dessa novela. Não daquele jeito, combinado com o quadro lá do pintor, que não deu certo, como eu disse antes, mas ele fez uma leitura e algumas pessoas tomaram notas ali e esse texto anotado, né, que é meio que indireto, ele foi divulgado e causou um grande escândalo na sociedade russa. E aí a obra já foi proibida a sua publicação antes mesmo de tudo, assim. Então, caso ele venha querer publicar, não pode. E a esposa do Tolstói, ela ficou tão inconformada porque ela gostava tanto, ela achou tão maravilhoso esse texto, que ela conseguiu uma audiência privada com o czar Alexandre III para conseguir a publicação. E o czar autorizou essa publicação desde que fosse no meio de uns volumes que ela estava compilando ali, trabalhando. A esposa do Tolstói trabalhou muito com ele, ela digitava o Guerra e Paz, inclusive ela digitou o Guerra e Paz, né, datilografou o Guerra e Paz para ele 7 vezes. Fiquei sabendo que a esposa do Tolstói ajudou muito a produção literária do autor. E ela conseguiu então que o czar autorizasse a publicação, mas desde que fosse dentro daquele corpo de vários volumes ali, não poderia ser um texto avulso. Tá bem, ótimo. Então ainda assim conseguiu publicar Sonata Kreutzer para nossa alegria, porque esse texto é muito bom. A cena começa aqui com um narrador em primeira pessoa comentando que ele está num vagão de trem e tem algumas pessoas lá, tem uma mulher, tem um advogado, um comerciante, eles estão lá conversando. Então assim, pessoas representativas de algumas classes lá da Rússia conversando sobre o casamento, sobre a fidelidade conjugal, o papel da mulher, sobre a existência de um amor elevado ou apenas um amor carnal. Então eles estão debatendo tudo isso. Por quanto tempo esse amor existe? Se deve haver uma fidelidade irrestrita por toda a vida, ou se essa fidelidade, esse amor que exige uma fidelidade, ele dura apenas um tempo. Então tem um debate super acalorado entre eles, se existem direitos iguais entre homens e mulheres no casamento. Então o livro já começa com um debate quente ali no vagão de trem. E aí tem um personagem que ele se exalta ali, ele começa a dizer que para ele não tem nada disso, que o casamento é apenas uma fachada, que no fundo as pessoas dentro de um casamento elas se odeiam profundamente e aí chega um ponto tão elevado de ódio entre elas que ou um vai matar o outro ou vai acontecer um suicídio. E essa cena choca todo mundo assim. E aí vai ficar aquele climão, né? Porque ele vai se identificar como assassino da esposa, mas ele diz que ele foi inocentado. A cena fica aquela, entre aspas, aquela torta de climão. Uma coisa, toda a cena passa e o narrador em primeira pessoa fica observando esse cara. Em seguida, eles vão começar a conversar, só os dois. E aí ele vai dizer assim para o nosso narrador em primeira pessoa: você quer que eu conte a minha história? E ele fala: quero ouvir essa história assim.
E aí o texto vai mudar para toda uma narrativa entre aspas, porque vai ser uma citação do nosso narrador em primeira pessoa do que ele ouviu do outro. Só que aí vai estar entre aspas a narração em primeira pessoa do assassino. E é isso que eu achei muito legal, porque vai permitir um verdadeiro mergulho na mente dele, porque ele vai começar dizendo para o nosso narrador assim: antes de eu dizer como que foi o meu crime, o que eu fiz, eu preciso te contar como eu era antes do casamento e por que foi que eu casei. Então toda essa narrativa vai acompanhar a trajetória dele desde o dia que ele conheceu a esposa dele, a futura esposa, né, de solteiro, da vida de libertinagem que ele tinha, o casamento e como a coisa vai se deteriorar até o ponto em que ele vai matar a sua esposa. E pessoal, o mergulho na mente deste personagem é muito incrível, porque a gente vai perceber que ele odeia mulheres, que ele tem uma raiva assim visceral da mulher. Ele diz que as mulheres são todas prostitutas, sejam prostitutas pagas, sejam prostitutas gratuitas, são as esposas no casamento. Umas são respeitadas e as outras são maltratadas pela sociedade. Ele tem esse ódio visceral da mulher, essa raiva que vai culminar nesse assassinato. Então eu adorei o jeito que o Tolstói vai explorar esse ódio crescente na alma desse personagem. Vai aparecer um personagem que é um violinista, e é isso, por causa desse violinista, que nós vamos ter esse título, Sonata Kreutzer, porque a esposa dele tocava piano, e aí ela vai fazer um dueto com esse violinista, eles vão começar a tocar juntos e conversar e se apresentar em sociedade. E ele vai ficar com muito ciúme, mas assim, uma coisa muito intensa, um ódio. E ele fala que aquele homem, ele era uma coisa assim, era uma ralé. E justamente por isso ele não podia demonstrar que ele tinha tanto ódio, né? Que ele achava que ele era um cara assim, ruim e tal, mediano, que ele era superior, mas por isso mesmo ele não podia demonstrar. Mas essa coisa vai tomando uma proporção, assim, uma neurose do ciúme dele em relação a esse violinista. E tem uma frase bastante interessante que vai esclarecer para nós assim, porque existe esse personagem, existe essa questão desse ciúme em relação a ele, mas o ódio, toda essa coisa que está dentro dele, independe dessa terceira pessoa do violinista. Então eu vou ler para vocês um trechinho que vai falar sobre isso. Então ele vai dizer aqui: se não tivesse sido ele, outro teria aparecido. Se o pretexto não tivesse sido o ciúme, teria havido outro. Eu insisto em que todos os maridos que vivem como eu vivia têm de cair na libertinagem, ou se separar, ou se matar, ou matar a esposa, como eu fiz. Se isso não aconteceu com alguém, trata-se de uma exceção especialmente rara. Afinal, antes de acabar como eu acabei, estive várias vezes à beira de me suicidar, e ela também chegou a se envenenar. Então vocês vejam que esse protagonista ele é doente, gente. Ele tem um ódio muito profundo, é uma coisa horrorosa. E a cena que descreve o momento em que ele mata a esposa é porque ele chega na casa e eles estão lá, mas assim, a gente nem consegue ter uma certeza se realmente ela consumou a traição. É uma neurose incrível desse personagem. A cena é tão pesada que eu sonhei com isso, sabe? Nossa, foi muito, muito tenso. E justamente por tudo isso é que, pra mim, esse aqui foi a minha novela favorita desse livro, porque me impactou demais. Pra mim, olha, Tolstói superou as minhas expectativas nesse livro com Sonata Kreutzer. Recomendo então a leitura, especialmente dessa daqui, que pra mim foi a favorita. E também escutem a Sonata Kreutzer do Beethoven, porque é uma coisa maravilhosa, lindíssima. Não me surpreende que o Tolstói tenha gostado tanto de ouvir o seu filho executando essa peça, porque realmente é uma música muito bonita. A última novela é Padre se Ergue. Ela foi escrita em 1889 e essa novela também tem uma história interessante. Tolstói tinha a intenção de, com os direitos autorais dessa novela, ajudar um grupo religioso que estava sendo perseguido pela Igreja Ortodoxa e também pelo regime czarista. Mas ele não fez isso com os direitos dessa novela aqui, acabou fazendo com a obra Ressurreição. Vou deixar a capa aqui para vocês, a tradução mais recente que acabou de sair da Companhia das Letras. Também é um texto muito bom do Tolstói, uma história muito boa. E com os direitos autorais dessa obra foi que ele acabou ajudando, né, esse pessoal contra a perseguição do regime czarista e da igreja. E Padre se Ergue acabou ficando aí uma novela autônoma, né, e não utilizou os direitos autorais para isso. Essa novela foi escrita em 1889 e a história dela é bastante interessante, é sobre a trajetória desse homem que, numa busca de fugir constantemente das tentações do pecado, especialmente da luxúria, ele vai passar por 4 encontros
muito importantes que vão ser pontos de virada, 4 encontros com 4 diferentes mulheres ao longo da sua vida e que vão conduzindo a sua trajetória. Mas o Padre Ciergue, ele tem essa coisa, ele tá tentando se redimir, ele tá buscando, mas ele mesmo não acredita nele próprio, ele não acredita nos milagres que ele começa a praticar, né? Porque ele vai se tornando famoso, porque ele fica famoso porque ele consegue curar pessoas, mas ele mesmo parece que não tem essa fé em si mesmo. E essa trajetória, através desses 4 encontros, eu não vou dar detalhes para vocês, porque o que impressiona é justamente o que acontece em cada um desses encontros. Então, apenas vou dizer quem são essas mulheres. A primeira delas é a mulher com quem o Padre Ciergue ia se casar. Então, ele não começa já padre, ele começa lá como um homem solteiro que vai se casar com uma baronesa, mas ele descobre que ela já não era mais virgem, que ela já tinha sido amante de outro homem. E tamanha é a desilusão do nosso protagonista que ele vai querer se ordenar padre e vai para um mosteiro. Então já começa aí o primeiro encontro com essa primeira mulher, causando esse impacto. Então é a partir daí que vai se desenvolver a história. Isso aqui eu decidi contar para vocês porque é apenas a introdução, afinal de contas é o que explica por que ele se torna padre. O segundo encontro, ele já padre, ele está lá numa missa, mas ele estava num mosteiro mais na capital, assim, né? E aí ele tem uma missa, ele vê umas mulheres comentando sobre ele, porque ele é um homem muito, muito bonito. Lá isolado, ele acaba sendo visitado por mais uma mulher no meio de uma noite fria. Lá ela estava passando num trenó com os amigos e ela fica sabendo, ela sabe que Padre Ciergue é muito bonito e ela resolve ir lá tentá-lo. Então, aí mais um encontro com essa terceira mulher. E finalmente, depois desse encontro dessa quarta mulher, ele vai ganhando aí essa fama de curandeiro e vai vir mais uma mulher, né? Na verdade é uma mãe com uma filha jovem também em busca de cura. E vai ter mais um encontro aí que vai também definir os rumos do personagem do padre. Então, o que chama a atenção nessa história é que toda a narrativa vai girar em torno dessa incredulidade dele em si mesmo e dessa busca de fuga e desse sentimento de opressão que ele tem, especialmente em razão do pecado da luxúria. Essa opressão que ele sente acaba conduzindo todas as suas atitudes na novela. Também é um texto bem impactante, eu gostei bastante, não tão favorito quanto Sonata Kreutzer, mas também achei muito legal. Foi um encerramento muito legal para esse livro aqui, gostei muito dele. Então, pessoal, essa aqui foi a minha apresentação geral sobre essas 4 novelas do Tolstói. Maravilhoso esse livro, adorei ter a versão física, com certeza eu vou reler. Eu tô até pensando, eu já li A Morte de Ivan Ilitch 2 vezes, mas eu acho que eu vou ler a terceira aqui nesse livro. Ler de novo a sonata. Adorei, coisa linda para ter na estante, né, gente? Uma capa maravilhosa dessas. Todavia, está de parabéns nessa edição, eu amei. Espero que vocês tenham gostado também desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curta, comente, compartilhe. Diga pra mim o que você acha de Tolstói, se você já leu alguma coisa dele, se você gosta de russos em geral. Então, pessoal, muito obrigada, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.